Marcos? Tá gravado. Gente, boa noite, então, né? Bem-vindos aí mais uma vez a mais uma aula do nosso curso da formação Saúde Mental, né? Socorrista Mental. E nós vamos trabalhar hoje um pouquinho, né, mais essa questão voltada para a mente, né? Preparei algumas coisas interessantes, vou revisitar algumas aulas do Marcos, algumas aulas da Olívia também, né? E vai ser bem interessante porque a gente passa a compreender que as coisas elas se conectam, né? Às vezes, por a gente receber informações por professores diferentes, aulas diferentes, de certa maneira a gente imaginar que os processos eles são diferentes, não, eles são alinhados e conexos. Então, à medida que a gente vai aplicando no dia a dia, isso vai se tornando mais claro para a gente. E aí eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela, para então a gente começar a aula. E eu quero deixar aberto, né, para vocês, assim que, né, quiserem fazer alguma pergunta ou quiserem interromper de alguma forma, né, podem ficar à vontade, que a gente vai respondendo na medida do possível. E o Marcos vai sempre dando aí os pitacos dele aí também, na hora que ele achar conveniente, né? Peraí. Bom, qual tela que vocês estão vendo aí, gente? Eu estou vendo a primeira de apresentação. A da formação de socorrista mental, né? Ok, então vamos lá. Gente, eu quero começar a aula de hoje falando desse rapazinho aqui, né? Tão complicado, né? Em que a gente não aprende na escola, em que a gente não, né, não nos é ensinado pelos nossos pais. Muitas das vezes a gente nem sabe que ele existe, mas que muitas das vezes, o grande problema das nossas vidas, né? Ou aquele que cria grandes problemas na nossa vida, que é o ego, né? Na psicologia, a psicologia ela trata o ego como o eu. Mas aí é interessante porque existem dois eus, né? Existe aquele eu, o eu verdadeiro, né? E o eu ego, né? Então a gente tem que aprender a separar essas duas questões para que a gente possa lidar com as situações, enxergar nas pessoas a ação dessa situação do ego, até para que a gente possa ajudar essa pessoa a se policiar e a poder viver a vida em volta ali com o centramento, né? É interessante porque, como a gente não aprende a dividir, né? O Freud ele já dividia no ID, o ego e o superego, né? Essa divisão da nossa psique. Mas a gente não aprende isso no dia a dia, normal. Quem não está envolvido na área do desenvolvimento humano, ele não sabe que isso existe. Então, ele acha que tudo é uma coisa só, tudo é uma pessoa só. É interessante que hoje, um exemplo real e de hoje, eu estava atendendo um casal pela primeira vez, eles foram procurar uma terapia de casal, estão separados há 2 meses, e aí uma hora o rapaz ele virou e falou o seguinte, olha, ela é muito durona e muito inflexível, tanto que eu acho que dos 2 anos que a gente estava junto, ela não me pediu desculpa nenhuma vez, ela me pediu desculpa uma vez. Aí a moça virou para ele e falou assim, quê? Você está equivocado, eu nunca te pedi desculpa. Você acha que eu vou te pedir desculpa? Eu sempre estava certa na situação. Né? E aí eu ali de espectador ali naquele conflito ali, né? Entre os dois ali. Mas isso é o quê? É a ação do ego, né? É o orgulho, né? É a pessoa ali, ela naquele jogo de poder, né? Ela tentar sempre estar por cima, né? Ela está sempre sobressaindo em relação à outra,
se tratar ali de maneira completamente desfocada, né? Desalinhada, e como se ela estivesse num ambiente de competição, né? Então, o ego ele é complicado. Na psicanálise, o ego é a parte consciente responsável por interpretar a realidade, a memória, as emoções, a percepção, a relação do indivíduo com o meio ambiente. E aí, o que acontece? Ele faz aquele meio de campo entre o id e o superego, né? Mas, na realidade, a maioria dos nossos comportamentos, da nossa ação, ela é levada ali pelo processo de tomada de decisão feito pelo ego. Então, quando a gente começa a se policiar, joga luz sobre o ego, e aí a gente passa a controlar melhor essa ação. E quando a gente controla a ação do ego, ou seja, a não ação do ego, é que a gente consegue estabelecer melhor os processos da nossa vida. Então, como hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da síndrome burnout, nós vamos entender que existe a relação do trabalho, existe a relação do estresse, existe toda uma questão do ambiente, né, da psicologia ambiental envolvida aí nesse processo, mas o ego, ele predomina. E é o ego que provoca toda esse turbilhão aí de busca da pessoa ela ter uma conquista, mas não é uma conquista do eu verdadeiro, do propósito de vida dela, é uma conquista do ego. É o que o ego se propõe a fazer. Então, veja esse vídeo interessante, né, do pessoal lá do Seja uma Pessoa Melhor, e como que eles tratam essa situação em relação ao ego, e depois nós vamos discutir como lidar com o ego, né? Você quer evoluir como pessoa? Dar mais um passo nos desejos de hoje. O ego, ele é o grande vilão, né? O ego é o grande vilão da nossa vida, justamente porque ele produz desejos, né? Ele faz com que a gente busque coisas como se algo faltasse, né? Só que nada falta, mas como a gente não enxerga essa completude, né, de sermos completos, né, a gente está sempre em busca de mais e mais e mais. E aí é onde vem o adoecimento, né, das questões da mente, né? E aí, como que a gente faz para a gente se livrar do ego, né? Como que a gente coloca ele para escanteio, né? Primeiro, a gente libertar da necessidade de ser o melhor. A gente não vive num mundo de competição. Se você até está num ambiente de competição, tudo bem, você está numa corrida, num futebol, disputando a Copa do Mundo, você está numa maratona, então ali no ambiente competitivo você quer ser melhor do que o outro. Mas no dia a dia, ter o carro mais bonito, ter a casa mais bonita da rua, ser o melhor, ser elogiado, ter a melhor família, a família Doriana. Então, assim, essa necessidade, né, de busca desenfreada por ser melhor, como se vivêssemos o tempo inteiro num mundo de competição, isso é uma ação do ego, isso não é uma ação da pessoa verdadeira. Na essência, o eu verdadeiro ele não quer isso, né? O ego é que faz essa projeção, o ego é que leva as pessoas a essa busca desenfreada, né? É interessante porque muitas das vezes a gente vê conflitos, e hoje a gente tem conflitos muito incipientes, né? Conflitos em relação ao racismo, conflito em relação aos LGBTs, conflito em relação a vários tipos, né, de minorias e maiorias, mas só existe a ofensa quando tem o ofendido. Se não existe o ofendido, não existe o ofensor, né? E é interessante que assim, mas tem coisa que é uma agressão que não, né? Eu aprendi desde cedo, né? Na escola, um professor uma vez virou para mim e falou o seguinte: olha, quando te colocarem, não só para mim, mas para um grupo de crianças, né? Na época, logo no início da infância, e me marcou, porque foi assim, um dos ensinamentos que eu carrego para a vida, né? E aí ele virou para a gente lá e falou o seguinte: olha, vão colocar apelido em vocês na escola, vão colocar apelido em vocês.
Mas aquele apelido vai pegar só se você achar ruim. Se você não achar ruim e levar numa boa, a outra pessoa ela vai perder a graça. A outra pessoa ela vai parar de te chamar, ela não vai, você não vai alimentar aquilo ali para que a outra pessoa cative aquilo ali. E foi a minha vida inteira assim. Tentaram me colocar apelido de tudo e quanto é jeito. Inclusive, uma vez um menino olhou para minha cara e falou assim: pô, você é igual o Zé Colmeia, agora eu só vou te chamar de Zé Colmeia. Mas chamou até cansar, não pegou, né? Por quê? Porque é a ação do ego, né? Da ofensa, né? Da defesa ali, né? Do seu status, do seu posicionamento, do seu idealismo, né? A projeção do ego. Porque no sentido da essência, né? Você é um ser completo, ser humano completo, perfeito, né? Com as imperfeições em relação ao comportamento, mas na sua essência um ser completo. Então, hoje, por exemplo, com esse casal lá, né, a moça falando que nunca pediu desculpa, porque na realidade ela tinha que pedir desculpa para quê se ela sempre esteve certa, né? Então, assim, naquela briga de poder, naquele jogo de poder do casal, vale mais estar certo do que ter um bom relacionamento, do que viver uma vida em paz, uma vida em harmonia, do que construir uma família, do que ter outros valores, né? Então, hipervaloriza uma ação do ego, uma questão do eu, né? Já que ela é certa em todas as situações, ela é um ser superior, né? Ela é um ser que está acima do outro, e como está acima do outro, o outro tem que se submeter, tem que aceitar, mas aí não aceita e tem um conflito. Então, a ação do ego, o tempo inteiro trazendo ali um descompasso, né, na vida da pessoa. E muitas das vezes a pessoa, né, aquela hiperrealizadora, aquela hiperfocada, aquela que quer, né, só está ali projetando a sua vida diante das conquistas, só tem sentido se está conquistando, se está conquistando, se está conquistando. A gente vê isso muito no esporte. Atletas de alta performance, né, quando param a carreira, aí entram em depressão, porque a vida só tinha sentido com as conquistas, com as medalhas, com as entrevistas, né, para os jornais, com o ser reconhecido. Nós temos lá o maior medalhista olímpico, né, de toda a história, o Michael Phelps, né? Acabou a carreira, encerrou, aposentou, a depressão. Tivemos ali o nosso nadador também, medalhista olímpico, o Xuxa, o Fernando Scherer. Tive o prazer de estar numa palestra dele esse ano, e ele falando que logo depois que ele aposentou, que ele perdeu aquilo que era a vida dele, que era as piscinas, que era a competição de alto nível, né? Ele entrou em depressão e aí só se recuperou da depressão depois que buscou ajuda na área do desenvolvimento humano, e hoje ele, né, é um divulgador aí do desenvolvimento humano, de práticas de meditação que ajudaram ele a sair daquele projeto de meditação. Mas tudo em função do quê? Do ego, da ação do ego, da projeção do ego, dizendo a ele que só tinha sentido enquanto ele era competidor, enquanto ele estava, né, com os holofotes, com todo mundo ali venerando, né, o que ele fazia, carregando ali uma bandeira de um país, e aí de repente aposenta, não é nada, some da mídia, ninguém valoriza mais, opa, então eu não sou mais quem eu sou. Então o ego ele traz ali essa interpretação equivocada, distorcida, desfocada, tira a pessoa, né, daquilo que deve ser a essência do equilíbrio, a essência do centramento. E aí a pessoa, ela, quando está focada só nas conquistas, ela quer vencer a todo custo. E aí o vencer é vencer uma discussão, é vencer um conflito, é estar sempre por cima o tempo inteiro. O caso dessa menina, queria vencer todas as discussões e só aceitava se o outro reconhecesse que ela estava certa, que ele estava errado, né? Então, assim, o ego, nós precisamos lidar melhor com ele, para que a gente, o quê? A gente, lidando melhor com ele, a gente aprenda a se livrar ali da sua ação doentia,
da sua ação que nos leva a um processo doentio, né? Aquela situação da pessoa que tem o tempo inteiro necessidade de ter mais e ter mais e ter mais realizações, né? Então é importante a gente entender a ação do ego, porque muitas das vezes na nossa vida a gente sempre quer buscar um culpado para todas as coisas, né? Fulano foi demitido da empresa por causa disso, disso, daquilo, né? Foi contratado pelo currículo, demitido pelo emocional, né? Uma frase que está em alta, em voga nos LinkedIns da vida, né? Mas, na realidade, era muitas dessas situações absolutamente tratável. Às vezes a pessoa não sabia que era a ação do ego dela, proporcionando comportamentos equivocados, comportamentos de conflito, comportamentos que trouxeram para ela um adoecimento ali do coletivo, né? E aí, para evitar com que aquilo ali se expandisse e o clima organizacional azedasse, né? Demitiram a pessoa ao invés de tratar o ego. Então, muitas das vezes, perde-se bons profissionais, porque às vezes o apoio psicossocial, psicoanalítico da pessoa não é trabalhado, e pode ser trabalhado. Às vezes um treinamento, um processo terapêutico, uma imersão, traz à tona, né, essa consciência, essa visão, a pessoa ela se encontra, e aí ela faz essa jornada para dentro de si, né, focada no autoconhecimento e no conhecimento do ego, e a partir dali ela se redescobre, e ela entende a separação de uma coisa e de outra, né? E ela passa, então, aí sim ela está centrada, focada, ela está realmente entregando aquilo que a essência dela pode entregar, né? Aquilo que estava dito no currículo, mas que não estava no comportamento, né? Então, trabalhar o ego é fundamental. E o ego, ele é plenamente identificável ali pelo socorrista, né? O socorrista, ele, em função do relacionamento, em função ali da escutativa, da conversa, da observação, né? Das práticas comportamentais, do processo de tomada de decisão, isso é completamente identificado, entendeu, né? Para a pessoa ela atuar ali e agir ali com o ego. Então, assim, queria ouvir um pouco de vocês, porque eu tenho certeza que vocês identificam em vocês e até em outras pessoas a ação do ego, né? Não é verdade? Eu queria colocar uma coisa, Renato, assim, foi até providencial o tema de hoje, né? Eu acho que é muito importante a gente estar fazendo essa formação, a gente se colocar, e quando foi o que você falou, o que eu vejo no outro, o que eu vejo em mim. Eu queria trazer um caso rápido que aconteceu comigo, porque até agora, você mesmo falou, a gente que é da área humanas, é psicóloga, a gente entende um pouquinho, mas não quer dizer que a gente consegue escapar das armadilhas do ego. E aconteceu uma situação comigo, nesse período que eu estava de férias, que até agora eu tô com isso me incomodando. Então, não sei se é o ego, eu queria até aproveitar e compartilhar. É rápido o tema. Eu tenho um parceiro que é o fornecedor de um produto para mim, e eu trabalho sozinha, e durante as minhas férias chegou um boleto para eu pagar, um valor que todo mês eu pago, mas vem numa data diferente. Eu não vi. Eu cheguei de férias, com 2 dias de atraso para pagar esse boleto. Eu falei para a pessoa, fulano, eu estava de férias e tal, será que você não pode me mandar com a data de hoje, mas sem multa, me pagar, tal, tal, tal. Tudo por e-mail, WhatsApp, por e-mail. Qual foi a minha surpresa? Eu não conheço a pessoa é nova lá na empresa, ela escreveu um discurso para mim, ela quis dizer o seguinte, que a empresa ela não é responsável pela falta de planejamento do funcionário que sai de férias. Tipo assim, se o funcionário sai de férias, você não paga a conta, você vem me pedindo para me postergar? Mas no final ela ainda colocava assim, mas visando estreitar nossas relações, eu estou te mandando com a data de hoje, para você pagar hoje sem a multa, coisa de 2 dias. Aquilo me incomodou uma quantidade, primeiro que eu não sou funcionária, eu nem tenho funcionário, né? Aí eu fiquei, sabe quando você fica parada assim? Eu falei,
A primeira coisa que eu fiz foi pagar. Paguei, deu vontade de pagar e mandar o recibo para ela. Tá aqui, eu paguei. Mas eu não fiquei bem, não fiquei bem. Aí eu pus assim, resposta. Mas fiquei olhando para a tela em branco, o que eu ia escrever. É o ego aí atuando. Eu quis dizer para ela o seguinte, que eu fiz questão de falar para ela que eu não tinha funcionário. A pessoa que foi inadimplente era eu mesma, porque eu que tinha saído de férias, não foi minha funcionária, eu trabalhava sozinha. Mas em nome dessa relação, que eu já considerava estreita, e eu senti a necessidade de jogar na cara dela que eu tenho uma relação com essa empresa desde 2014, desde quando ela não existia na empresa. Que eu comecei a acompanhar essa empresa e já tinha acontecido outras vezes de passar despercebido uma conta, alguma coisa assim. E assim, parceria para cá, eu ajudei, já contribuí muito com o crescimento de algumas coisas, eles me ajudaram muito, eu tenho um canal direto com as pessoas lá dentro da empresa, enfim. Mas eu fiz questão de falar para ela que é como se eu precisaria falar para ela que eu tinha que ter um tratamento especial, que eu estava com essa empresa há tantos anos, né, desde 2014, não era por causa de 2 dias que eu precisava escrever aquilo tudo. Lógico que eu mandei esse e-mail para ela e ela não me respondeu, mas está paga a conta. Mas não satisfeita, além de eu ter dado a resposta, eu ainda estou incomodada, a ponto de falar assim, será que eu deveria pegar no telefone e explicar para ela? Depois eu falei, gente, a conta já está paga, já está... Mas, assim, a forma que ela me respondeu... Qual que é a minha dúvida, Renato? Eu não estava preocupada se eu estava certa, se ela estava certa. Porque uma coisa é certa, tem uma conta para pagar e tem que pagar. Eu achei que foi desnecessário escrever uma redação me falando que... olha, se eu não tivesse... Pode ser o ego ao cubo, mas se eu não escrevesse para ela, era capaz de eu não dormir. O detalhe, eu estava consciente que eu não tinha necessidade de fazer isso, e mesmo assim eu fiz. Olha que coisa complicada. Você está entendendo? Então, assim, não basta a gente ter o conhecimento disso que você acabou de falar para a gente de forma tão, assim, apropriada. Mas aí eu cheguei à conclusão, se eu usar um termo aqui, uma das formas é a expansão espiritual, como que o meu espírito está encolhido, entendeu? Que eu senti a necessidade de falar isso para ela. Então, assim, a gente se depara o dia inteiro, às vezes, ajudando outras pessoas a não precisar fazer isso, mas a gente faz. E olha que eu já fiz e estou incomodada ainda, eu confesso para os colegas aqui, entendeu? Que eu tenho confiança. Eu ainda estou incomodada. Eu falei, que atrevimento dessa pessoa, como se eu fosse um cliente qualquer que não paga conta, que não sei o quê. Mas... É isso, né? Meu depoimento. Estou sofrendo ainda, hein? Eu te falo isso. Estou sofrendo. Gente, é interessante, né? Eu vou deixar o Marcos comentar, mas tá aí ao vivo e a cores um exemplo do ego, né? Mas né? É assim, né? A gente tem 2 lados, né? O lado condicionado, que funciona pelo ego, e o lado puro, o lado beleza, né? E a gente está muitas vezes no condicionado, tá? Daí, quando a gente está no condicionado e não percebe, aí a gente faz tudo isso, né? Então, tem esses comportamentos dessa forma. Isso aí, dentro do sistema ISO, se chama retensor de direito, tá? Oh. É aquilo que retém o direito de eu estar vivo. Cara, filha da puta daquele cara lá, porque não sei o quê. Ele me ofendeu, entendeu? Eu não tenho o direito de, né? Ele não tem o direito de fazer isso. Então, esse é o problema, né? Daí isso é um condicionamento, né? Esse é um condicionamento. Tem vários retensores, né? Tem o retensor de poder, tem o retensor de direito, tem o retensor de hierarquia, né? Quando as pessoas entram nas hierarquias, já começam a fazer joguinho de subir, de ser promovido, de fazer as alianças dentro da organização, né? E tem o retensor do alguém, que é muito velado, mas é a necessidade de ter alguém, né? Daí as pessoas sempre estão querendo alguém para que me faça feliz, tá? Então, a gente está muito dentro desses condicionamentos, já não percebe, né? Mas já não tem conhecimento disso, a gente entra direto, assim, tá? Mas, enfim, mas a gente pode, né, mudar isso mudando a nossa sintonia, né? Mas isso é legal, Adriana, isso é uma aprendizagem para a gente, né? Eu acho que tudo isso aí é aprendizagem, sabe? E tudo é aprendizagem, então, vê se você tira proveito disso,
né? E aquela pessoa lá, tu coloca como sendo teu professora de paciência. Sim, Né? exatamente, exatamente. Né? E houve muito sofrimento, viu? O processo de eu abrir o e-mail, ficar com a tela branca, respondo, não respondo. Eu perdi um tempo, eu tive um desgaste que depois... E ainda estou com um pouquinho, sabe? Tipo assim, uns 20% ainda está aqui, eu vou te falar. Calma, calma. Dá um Isso foi vazio de ontem, ainda está tempo. hoje, mas depois dessa aula eu vou aprumar, pode ficar tranquilo. Sim, com certeza, com certeza. Ô, Patrícia? Renato, só mais uma questão. Eu quero deixar só em aberto, né? Todos já sabem aí que o meu processo é dentro de um ambiente organizacional. É como que a empresa ela tem uma força, né? Que é o próprio sistema, de fazer exatamente contra isso tudo que você falou. Então, como que é difícil? Assim, eu acho que na própria vida, mas eu estou trazendo para o ambiente, né? Que é o meu habitat, né? Na área da psicologia, como que o sistema, o tempo todo, ele te leva exatamente para o outro lado, que é da competição, de eu estar certo. Mas você, às vezes a gente até é cobrado a provar que a gente está certo, né? Não no meu exemplo agora, mas assim, a gente agora, te ouvindo falar, que eu estou vendo a dimensão disso, me vem várias coisas na cabeça, mas o próprio sistema, eu sou da área de RH, o próprio RH coloca essa condição, né? Então, é um processo bem complexo, bem complexo. Sim, sim. Quantos colaboradores tem lá na sua empresa? Eu vou falar desse cliente que eu fico mais tempo, esses são 700, em torno de 700. Um deles, eu 700. tenho uma outra empresa que ela tem 3.200. Então, só para você ter uma ideia. Sim, olha só, você está numa empresa lá com 700 pessoas, vivendo 95% do tempo de maneira inconsciente, sem conhecimento do ego, sem conhecimento como tomar decisão, querendo atuarem na vida de acordo com o valor, visão e missão que é imposto para elas. O que que isso vai dar? Um rolo, né? Vai dar Um rolo. conflito, vai dar É difícil conflito. demais. Uhum. Então, o que que você tem que ter? Você tem que ter um sistema, um programa, né, de prevenção a conflitos, né? Você tem que ter treinamentos focado ao comportamento, você tem que ter brigadistas para fazer a mentoria, né? E aí o sistema ISO, como o Marcos falou, ele é completo ali dentro do sistema de mentoria para você poder o quê? Você está tomando um cafezinho, o socorrista está lá fazendo mentoria informal. Você está lá no DDS lá da empresa todo dia, você tem um mentor lá no DDS, mentoria formal, porque o DDS em grupo ali, 15 minutos ali, é a mentoria formal, porque é institucionalizado o horário. Você tem ali a negociação com o sistema produtivo da empresa de ter uma parada de tempos em tempos para fazer alguns exercícios comportamentais ali para que as pessoas possam ter também ampliação da visão e o conhecimento daquilo que elas não têm para elas aprenderem a comportar. Então, assim, a ação do socorrista ela é fundamental dentro do ambiente organizacional nesse processo transformacional que a gente está vivendo, porque agora a gente está ainda tendo a competição da inteligência artificial. Então, a competição não é só entre humanos. Agora, a competição ela começa a ser ainda mais, né, complicada. Né? O dia inteiro, profissões vão deixando de existir e outras vão existindo em função do avanço da tecnologia. Então, assim, nesse meio, você, enquanto área de recurso humano, né, área de psicologia social ali da empresa, você tem que estabelecer ali, e aquilo que você for vendo que for dando certo, como aquele programa que você já desenvolve ali, você vai aprimorando e vai implementando outros processos para melhorar ali a gestão. Não pode ficar só a cargo da produção, né, no ambiente organizacional. Não sei se eu respondi. Renato, Muito bom, obrigada. Diga, Marcos. a Eliane tinha levantado a mão e a Patrícia também. Sim, sim. Pode ir, Patrícia. Eu vou procurar ser bem breve para a gente não perder tanto tempo e Renato poder continuar aí.
foi porque no que a Adriana falou, me veio um estalo aqui também, e aí no mesmo instante em que me veio a trava, também me veio uma resposta, né? Que foi quando você disse assim, e a gente está aí ajudando outras pessoas a não agirem assim e fazendo. Na hora que você falou isso, eu digo, putz, como, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, nós estamos todos em construção e em desenvolvimento. E o ego vai fazer parte da gente até a gente morrer. Então, é aquela coisa. A gente também não pode parar de fazer o nosso trabalho só porque, em algum momento, a gente também vai fazer isso, porque a gente vai continuar fazendo isso. É da natureza humana fazer. A gente precisa de muitas vidas, eu acho, para que a gente consiga chegar num ponto de se desfazer desse ego, né? Então, acho que foi isso, porque como para mim ficou aquela coisa do trava, eu digo, vai que outra pessoa também pensa a mesma coisa, e isso às vezes termina gerando uma trava e a gente resiste um pouco em continuar o trabalho, né? E, na verdade, a gente não pode fazer isso. Humanos que Verdade. somos, ajudamos os outros, somos ajudados pelos outros e nos ajudamos quando estamos ajudando os outros também. Nós somos seres humanos também, não somos super-heróis, né? Então não quer dizer que a gente sabe tudo e pronto, né? Está resolvido. Não. Teve uma aula que eu dei, uma das primeiras lá, em que eu falei sobre o hábitos atômicos, né? Que traz ali a questão da evolução 1% ao dia, né? Então esse cenário que é a nossa busca, né? A evolução ali, pelo menos 1% ao dia. Mas fala aí, Eliane. Então, completando o que a Adriana falou e a Patrícia também, eu fico imaginando e fico me questionando no atendimento sobre a questão do meu ego. Porque se você olhar na internet, principalmente no Instagram, que existe um merchan muito grande de você tem que aparecer, você tem que se fazer presente, quem não é visto não é lembrado, e que meu trabalho, então você vê muitos colegas profissionais, não, porque se expondo, por exemplo, no Instagram, no Facebook, enfim. O que eu fico sempre isso, eu fico muito prestando atenção, porque tem muita gente de muita qualidade que não aparece, e tem gente até em contrapartida, de pouca qualidade e faz uma propaganda enorme. Quando você se enxerga, como a Adriana falou, poxa, eu estou com um problema com o meu ego, por exemplo. Quando você se enxerga nesse processo, eu acho que aí você se chega mais à pessoa que você está atendendo. Como a Patrícia falou, você não vai se destituir do seu ego, porque ele existe e sempre existirá. Mas você reconhecer que você tem um ego e que você também, assim como seu cliente, paciente, está trabalhando e sobe e desce, um dia está bom, um dia não está, porque somos imperfeitos, faz você chegar melhor ao cliente ou à pessoa que vem a você. Porque essa escala de, eu sou mentor, eu sou uma mentora, eu sou uma psicóloga, que só deixa você num patamar diferenciado da pessoa, e às vezes o processo acaba não ocorrendo. Eu acho que é muito importante a gente olhar o ego antes de atender e olhar o ego do outro próprio ego, né? Eu acho isso crucial, que é difícil, porque não é fácil. Outro dia, não é verdade? Outro dia eu atendi, eu estava aqui como faxineiro do meu prédio e eu tinha dado uns ovos de Páscoa aqui. Logo depois da Páscoa, eu dei de novo para ele. Aí ele chegou na segunda-feira e falou para mim, a senhora sabe, eu fui roubado, me roubaram o celular e roubaram o chocolate, os bombons que a senhora me deu. Eu falei, por isso não, eu tenho mais, eu te dou outro.
Ele falou, mas esse não é o problema que me roubou o celular, é que o bandido me chamou de vagabundo, ele falava assim. Um vagabundo, eu não sou vagabundo. Quer dizer, olha o ego, né? De uma outra forma, aparecendo assim, ele não estava ofendido, não, era o ego dele que foi lascado ali. Ele não ligou que ele perdeu um celular, ele perdeu documento, ele perdeu carteira, ele perdeu os ovos de Páscoa, não, é que o cara chamou ele de vagabundo. Entende? Como ele você chamar de vagabundo. Então, de uma maneira muito simplista, você consegue enxergar o ego no atendimento, né? É muito bonito esse processo. Era só um complemento mesmo. Não, mas foi muito bom, muito válido, né? Você vê ali o ego, né, imbuído do orgulho, né, imbuído de várias situações que a gente pode denominar. O Márcio, ele colocou no chat aqui, né, deixou as perguntas ali, falando aspectos úteis e positivos no ego, proteção, por exemplo, quando o ego se forma. O ego, o ideal para a gente poder trabalhar com ego é a gente dar luz a ele para cessar o exercício dele. Porque, como o vídeo mostrou, nós somos um ser completo, nós não precisamos da ação do ego. A ação do ego ela vem a exagerar, a extrapolar uma ação que já seria natural. E aí, quantos processos se desenvolvem em função do ego? Vou dar um exemplo só, mas a gente poderia dar milhares aqui. Semana passada, começou um julgamento lá no STF de uma lei que é a lei mais esdrúxula e que contraria a Constituição já desde que a Constituição existe, que é a lei da prisão, diferença de prisão para graduados. Quem tem ensino superior tem direito à série especial, sendo que uma Constituição que estabelece direitos iguais perante a lei, e aí a própria lei faz uma discriminação em função de uma situação de um país onde não há igualdade social, não há igualdade de oportunidades. Então, assim, lá atrás, um legislador, movido pelo ego, provavelmente detentor de um curso de graduação, achou por bem colocar no Código Penal, no Código de Execução Penal, uma lei para favorecer uma certa classe, né? E aí, até semana passada, né? Até semana passada não, até o momento, é uma lei vigente no país, né? Hoje, quem tem ensino superior pode ser preso e ter direito à prisão especial. Então, assim, a gente vê, por exemplo, na monarquia, né? Na monarquia é o ego o tempo inteiro, a briga, né, familiar ali pela coroa, né, pelo poder de decidir pela nação, é o ego o tempo inteiro, né, inflado. A gente vê a renúncia, né, de Jânio Quadros, né, pelo menos os bastidores ali da renúncia, né, dizia-se que a renúncia era para que o povo abraçasse a luta dele e ele voltasse com poder absolutista, né, para poder, então, fazer as reformas que ele precisava fazer, só que não deu certo, e aí a renúncia foi vigente mesmo. Então, assim, o tempo inteiro o ego se transformando em comportamento e o comportamento se transformando em desdobramento, e dependendo do nível hierárquico da pessoa, do nível de ação, né, pode envolver ali outras pessoas. Então, a ação, né, do ego é a gente poder exercitar o policiamento do ego, né? Como a Patrícia falou, nós temos o ego, ele vai o tempo inteiro estar lutando ali para ele poder agir, mas à medida em que a gente vai se policiando, a gente vai se analisando, a gente vai olhando para dentro de nós, a gente vai ali naquela briga tentando fazer com que o nosso eu verdadeiro ele se imponha em relação ao ego, para que realmente aquilo que a gente quer de verdade ela aconteça, né? Então, por exemplo, pegando o exemplo da Adriana, imagino que a busca dela seja uma busca pela paz, pelo equilíbrio, né? pela tranquilidade. Aí uma ação dessa desperta o ego, aí ela já fica incomodada. Aí fica incomodada um dia, aí 2 dias, aí acha que na resposta não foi
não foi adequada, ainda tem que ligar. Então, assim, olha o ego tirando a pessoa daquele que é o querer, que é a paz, que é o centramento, que é o equilíbrio emocional, para levar para uma ação, e às vezes aquela ação vai alimentar na outra pessoa, inflar o ego da outra pessoa, e aí às vezes vem uma resposta da outra pessoa, pronto, conflito ali estabelecido, as relações, né? Então, como que a gente faz isso para a gente poder, vamos dizer assim, buscar uma evolução e ser melhor, né? Cada dia um pouco melhor. O ideal é que a gente exercite todos os dias, né, a gentileza, o ser gentil. A pessoa lhe deu uma má resposta, ou lhe deu uma cutucada, ou lhe deu uma ferida. Seja gentil, independente da situação. Treine ser gentil. O ego está muito associado àquela resposta automática, inconsciente, né? 95% do tempo nós estamos vivendo inconsciente, através do hábito, do automatismo, né? E aí, qual que é o maior desafio nosso? É a gente trazer aquilo que está na nossa consciência para a inconsciência, né? Para que aquilo se torne um hábito, é o maior desafio, né? A luta, né? Qual que é a nossa luta diária? Eu sei que atividade física faz bem para a saúde, mas eu não tenho hábito de atividade física, logo não faço atividade física. Mas você sabe, está na consciência. Mas se tivesse chegado ao nível da inconsciência, você faria atividade física, porque seria um hábito, você não precisaria nem do esforço de levantar e fazer atividade física. Ou alimentação saudável, né? Você sabe que comer uma alimentação saudável vai te trazer melhor condição de saúde, mas aí você não faz porque o hábito é de buscar o prazer, a recompensa imediata ali que o alimento menos saudável traz. Mas aí o que acontece? A partir do momento em que você treina o inconsciente para dar aquela resposta, você consegue baixar muito o nível do ego, né? Então, a gente treinando ali pelo menos 5 vezes ao dia, né, processos de gentileza, a gente vai o quê? Estabelecer o hábito, ser gentil, ser colaborativo, né? Da gente se conectar com o outro com gentileza, independente da forma como o outro retorna com você. Então, você vai praticando, opa, virou hábito. E aí, nada infla ali o seu ego. Praticar a gratidão diariamente, né? Ser grato por todas as coisas. O Marcos falou aí uma situação muito interessante, né? Com a Adriana. Adriana, você tem que lembrar dessa pessoa que foi a sua professora de paciência. Seja grato porque essa pessoa fez você enxergar o seu ego, e a partir do momento que você enxerga o seu ego, nas próximas situações, né, aquele aprendizado vai lhe valer para você não agir dessa forma. E aí, ao mesmo tempo, a gente o quê? Assume a responsabilidade o tempo inteiro. De assumir a responsabilidade de quê? Do nosso eu verdadeiro, de a gente ser quem a gente é verdadeiramente, né? E o eu verdadeiro não é o eu levado pelo ego, é o eu equilibrado, é o eu centrado, o eu focado, né? Então, é importante a gente ter essa situação. Agora, eu queria perguntar para vocês, por que a gente trabalha? O porquê que vocês, né? O que vem à mente de vocês? Por que nós trabalhamos? Ô, Renato, deixa eu pegar Renatão, posso falar? Claro. Tá. Essa questão do ego, só voltando um pouquinho, né? Eu tenho um orgulho muito grande de quase não ter ego, entendeu? Tenho muito que É aprender. que nem a história do ateu, né? Você acredita em Deus, graças a Deus, não. Eu tenho esse orgulho de ser muito simples, então. Mas assim, não, deixa eu só pegar um pouquinho assim. Nós temos o nosso lado, né? Nosso lado vida, nosso lado não poluído, né? O nosso lado, né? Vida mesmo, né? E nós temos assim o nosso ego. Na minha visão pessoal, mas isso é uma visão pessoal minha, né? De que nós, através da nossa potencialidade toda, nós construímos um personagem, né? Por exemplo, todos nós temos um personagem. Eu sou Marcos, Adriana, né? Márcio, etc. É o personagem criado. Esse personagem, ele é o ego, né?
Então, por exemplo, assim, eu preciso viver no mundo com um ego, né? Porque eu tenho que assinar papéis, eu tenho que ter uma identidade, né? Então, esse é o processo do ego bom, né? O ego, ele precisa viajar no mundo de uma forma muito boa. Então, tem o ego que a gente precisa ter para gerar generosidade, para gerar as coisas boas e não sei o quê, que é o lado, digamos assim, do ego para viver nesse mundo aqui, né? Então, eu vejo isso dessa forma. Mas o ego condicionado, cheio de jogos, cheio de segundas intenções, cheio de posturas desfocadas, etc., é esse ego que tem problemas, né? Então, todos os nossos trabalhos vão ser em cima do ego problemático, né? Então, as terapias, o socorrista mental, as dificuldades todas, ele é o ego que está ferido, né? Está mal, assim. Mas nós temos também uma necessidade de viver no mundo e se colocar no mundo de uma forma muito plena. Então, é um ego, vamos colocar assim, que eu não sei se a gente chamaria de ego, mas nós temos um lado, um ego bom, né? Eu vejo dessa forma. Então, eu não conseguiria eliminar todo o ego, né? Não é impossível eliminar todo o ego. Ele vai permanecer enquanto a gente estiver no planeta, né? Mas você pode estar conectado com o teu lado vida, com o teu lado pleno. Então, dentro do ISO, a gente chama do Self 1 e Self 2, né? Então, eu deixo o Self 2 me banhar, né? E eu passo a ter um mundo comum bom, né? E não o condicionado, tá? Então, eu vejo assim dessa forma, né? Então, pelo que eu estou percebendo, né, a gente não vai eliminar o ego totalmente. Eu não sei se isso concorda com você, Renato, ou você diz que a gente teria que eliminar todo o ego condicionado. Aí tudo bem, né? Na realidade, é a ação do ego que nos traz o prejuízo, né? É aquela que é a ação problemática, né? Mas Aquela esse é que o ego traz o conflito, problemático, o condicionado. descompasso, né? Mas eu tenho que ter uma identidade aqui no mundo para poder viver no mundo aqui de uma maneira plena. Eu tenho que falar, eu tenho que conversar. E esse não é o ego condicionado, é o personagem que eu tenho para viver no mundo. Então, tem o ego, vamos colocar assim, tem o ego bom e tem o ego condicionado. O que a gente precisa eliminar é o ego condicionado, né? Aqui a Patrícia fala, eu preciso do ego para existir. A gente cria o ego, mas assim, né? É o ego conflituoso, né? Por exemplo, Conflituoso. O ego a ação da conflituoso que é um pessoa problema. mandar uma mensagem para a Adriana, cutucando ela, sendo que ela resolveu o problema, foi desnecessária. Então, aquele ego, ela poderia ter Isso, engolido essa é ele, a questão. poderia... Mas aí eu caí na armadilha, né? Porque É, cutucou meu ego, então, enfim. Também justamente. Aí, estamos no mesmo nível, eu e ela, nessa hora, né? sim, nesse passo, sim, porque aí ela te cutucou o seu ego inflou, você respondeu, enfim. Então, é esse ego problemático, não tem a Isso. ver com a existência, com a vida da pessoa, com a forma. A relação, ela poderia ter sido ajustada sem aquele jogo ali, né? Então, é nesse passo. É uma questão mais de semântica mesmo, viu, Renato? Agora fechou. Fechou. Tá ok. Não, tranquilo. Gente, mas por que nós trabalhamos, então? O que vem à mente de vocês por que a gente trabalha? Quando a gente pensa em trabalho, por que o ser humano trabalha? Uma necessidade de participação na vida, né? De colaboração, de usar as suas potencialidades, né? Que nem sempre se usa, né? Mas, de certa forma. Aham. Isso aí. A gente trabalha para ter bufunfa no bolso. Bufunfa no bolso, né? Para quê? Para arcar com a sobrevivência, né? E comprar Realizar sorvete. o conforto, né? Também gosto também. Ô, Renato, me É. veio a sua pergunta, quando ela veio para mim de uma outra forma, não porque eu trabalho, mas porque eu trabalho com o que eu trabalho, porque eu não me vejo trabalhando com outra coisa. Aham. Então, assim, obviamente somos seres de conexão, mas eu especialmente não me vejo fazendo alguma outra coisa
que não seja de fundo relacional. Entendi. E você colocou alguma coisa que eu não vou me lembrar as palavras aí, né? Assim, a sensação que eu tenho, sem querer voltar de novo no exemplo que eu dei, mas que quando eu dei a minha resposta, apesar de todo o incômodo, eu não fiquei satisfeita. É como se eu falasse, nossa, que coisa feia que você fez, Adriana. Então, talvez é porque eu tenho já tenho um pezinho na consciência. Da próxima vez, não faça, porque não foi legal. Eu não falei, pô, dei o troco, nada disso. Então, respondendo ao que você me coloca, essa sensação de interação ou de troca, seja na condição de mentora, de socorrista, de RH, enfim, no dia a dia, ela me traz uma satisfação que eu não sei, é um grande prazer. Sem querer exagerar, lógico que eu também adoro sorvete, viu, Marcos? Quero pagar minhas contas, os boletos estão chegando, mas isso vai além do financeiro. Talvez eu estou te respondendo assim, é porque eu me achei, assim, se chegasse o gênio da lâmpada e falou, você gostaria de fazer uma outra coisa? Não gostaria. E se você ganhasse na loteria, você continuaria fazendo o que você está fazendo? Talvez não na intensidade, mas eu gostaria de conseguir continuar fazendo. Então, assim, essa questão de conversar, de me relacionar com as pessoas, eu não estou nem falando ajudar, porque eu não sei até onde eu posso estar ajudando, é o que, sabe, assim, é o prazer disso aí. Talvez eu não te responderia assim há um tempo atrás, mas nesse momento, talvez até pelo momento que eu estou vivendo, e as atividades que eu estou me propondo a fazer, e tem funcionado, eu tenho aprendido muito nessas trocas, assim, é isso, é a troca, sabe? Com outro ser humano, seja ele quem for, é a troca. Muito bom. E é isso que é interessante a gente entender, porque quando a gente vai falar de qualquer questão no mundo do trabalho relacionado a doenças, a síndromes, a estresse em relação àquilo que o colaborador está exposto, né? A gente vai ver que todas essas situações, elas poderiam ser evitadas, né? Então, as estratégias, e aí eu estou tocando no assunto em relação à síndrome burnout, né, já para a gente poder tocar nesse assunto, quais são as estratégias, né, para que realmente as empresas elas possam evitar, né, dos seus colaboradores eles serem ali compelidos, né, pela síndrome burnout, ou até mesmo por outras situações levadas ali pelo nível de estresse, de pressão, enfim, que eles são expostos no dia a dia, né? É o entendimento pelo qual a pessoa ela trabalha, o entendimento pelo qual a pessoa buscou aquele trabalho, né? O entendimento ali daquele propósito de vida ali daquela pessoa, né? De como a pessoa vê aquele estado dela ali, daquele ambiente, como ela se relaciona com aquele ambiente e com aquelas pessoas, né? Então, esse entendimento é fundamental, porque esse entendimento, ele vai ensejar uma devolutiva empresarial de comunicação, de apoio, de instrumentalização diferenciada. Nós não somos robôs, né? Nós não somos robôs. E esse entendimento ele é fundamental. Então, toda a teoria mecanicista, né, que foi empregada nos processos, né, da administração até então, hoje, quando a gente foca no desenvolvimento humano, no indivíduo, né, e no atendimento a esse indivíduo, a gente não pode aplicar um generalismo. Não é igual. As pessoas não enxergam, não interpretam, não veem as coisas, né, da mesma forma. Então, é preciso a gente entender, porque quando a gente vai... e aí, deixa eu compartilhar a tela com vocês de novo. E aí, quando a gente vai entender ali a satisfação ali, né, em relação às atitudes que a pessoa busca desenvolver na empresa, a gente somatiza em 3, né, que a pessoa ela trabalha ali pela satisfação, né, de trabalhar, pela satisfação que ela tem no trabalho, né, o envolvimento dela com o trabalho, o comprometimento dela ali com aquela organização, né? Então, e aí você tendo ali um conhecimento, né? Lembra daquela aula que eu falei, olha, é preciso ter o conhecimento seu, o autoconhecimento,
mas é preciso o conhecimento do outro, porque através do conhecimento do outro é que você se conecta, é através do conhecimento do outro que você se relaciona, é através do conhecimento do outro que você torna assertiva a comunicação. Nós tivemos na semana passada, né, a aula, né, de comunicação não violenta, né, de como ali perfazer melhor essa comunicação, né, melhor esse entendimento, mas a gente só consegue ter essa comunicação não violenta a partir do momento que a gente entende do outro, né, quais são as necessidades, qual é o pedido do outro, qual que é a expectativa, né, criada do outro, né? Então, é um entendimento mais profundo. Então, enquanto socorristas ali, no ambiente de trabalho, a gente precisa estar atento, identificar, né, esse tipo de situação. E aí, quando a gente vai falar lá da síndrome burnout, né, quando ela foi caracterizada, né, ela foi caracterizada ali por 3 sistemas, né, que é a exaustão emocional, a despersonalização, né, a exaustão emocional, o colaborador experimenta sentimentos de fadiga e não alcança ou não tem recursos emocionais para lidar com as situações consideradas por ele como estressoras. Gente, eu tive só essa semana, sem mentir para vocês, só essa semana, 2 pessoas em que eu atendi, inclusive nos 2 casos, eu pedi apoio a um parceiro que eu tenho, um colega psiquiatra, porque foi necessário, né, a introdução de medicamentos, mas a pessoa, ela no ambiente de trabalho, ela não conseguia ser produtiva, ela estava estagnada, e ela sentia sintomas físicos, dor na perna, queimação na perna, nas juntas, dor de cabeça, e né, foi atendida ali pelo sistema, né, público de saúde, feitos os exames, não encontrou nada de anomalia no corpo dela, a não ser ali um ataque cardíaco, mas na perna, na circulação, né, no corpo em si, nenhuma causa inflamatória que podia trazer ali uma percepção dos sintomas que ela estava sendo acometida. E aí, junto, né, com um colega psiquiatra ali, nós entendemos ali que ela estava num nível de exaustão muito grande, né? E aí o psiquiatra testou para ela ali alguns dias, né, de repouso, mas ali também uma medicação. Por quê? Porque um estado de exaustão emocional muito grande. E a exaustão, ela acaba linkando ali com processos o quê? Processos físicos, né? Muitas das vezes a pessoa sente no físico aquilo que ela acaba obtendo ali na sua psique, né? Porque o corpo é único, né? Ele é conexo, né? Ele sente, né? Então, é importante. E aí, o socorrista, né, quando ele está ali atuando nesse processo e ele acaba com essa identificação, é importante, né? Ele ter essa construção dessa rede de atendimento, essas parcerias, né, para poder ajudar ali o colaborador, a pessoa, na medida em que a pessoa se encontra ali nessa situação, né? E aí, como que a gente identifica, né, a pessoa com o burnout, né? A despersonalização ali, quando o colaborador ele se expressa, né? Você já está acostumado com o relacionamento com aquela pessoa, com as atitudes daquela pessoa, com o comportamento daquela pessoa, mas aquela pessoa ela muda, né? De repente ali passa a ter atitudes negativistas, né? Se isolando, se afastando ali dos colegas, né? Ela começa a reduzir o seu nível de produtividade, seu nível de realização profissional. Então, são situações que a gente começa a acender, né, o alerta ali. E aí a gente vê ali sintomas mais comuns ali, né? Não vou perder muito tempo com isso, né, que são informações que hoje, em função, né, do estardalhaço que a síndrome burnout ela tomou, né, hoje essas informações de sintomas, identificação, elas se encontram ali na internet de maneira bem facilitada, mas é importante que o que ali no caderninho ali do socorrista, né, ele tenha isso ali em mente, ele busque ali o tempo inteiro, ele está observando para que a ação dele possa ser ali assertiva para evitar que aquela situação que a pessoa está passando, ela possa decorrer aí em situações piores na vida da pessoa. Bom,
Então, geralmente, o que ocasiona no ambiente empresarial, né, associado, claro, a outras situações, a síndrome burnout, né, e que pode ser motivo de reflexão pela empresa para que ela possa tentar medidas preventivas, né, para evitar com que essa situação ela tome conta ali do seu colaborador. Primeira coisa, essa questão de entrada e saída do trabalho, na realidade, na minha concepção, tá, gente? Essa é uma concepção já, inclusive, retrógrada, né? Que remete lá ao início da CLT, dos direitos trabalhistas, de horário de trabalho e saída. Hoje, muitas empresas, elas empregam o quê? Elas empregam nível de entrega. Então, ao invés de controle de horário, controle de entregas. Olha, se a pessoa entregou, se ela fez o trabalho em meia hora ou em 8 horas, pouco importa. Mas se ela entregou o que tinha que entregar, está tudo bem. Então, você consegue ter uma flexibilidade melhor, né, no ambiente ali da pessoa. Eu trabalhei durante 4 anos, fui contratado para desenvolver um processo junto à direção da CEMIG aqui em Minas Gerais, que é uma grande empresa do setor elétrico aqui, na realidade, a única empresa do setor elétrico em Minas Gerais, ela detém um monopólio aqui, e eu fui trabalhar durante 4 anos lá, e a gente tinha o horário para cumprir, né, que era as 8 horas ali de trabalho, mas a gente não tinha o horário certo para chegar e nem o horário certo para ir embora. Então, durante o dia, diante da nossa vida, da forma como a gente organizava a nossa vida, a gente estabelecia qual horário que ia chegar na empresa, qual horário que ia sair, sendo que a gente tinha que perfazer o horário ali. Então, tornava a vida muito mais cômoda, né? Porque aí você levava o filho na escola, você levava o filho no médico, você conseguia resolver os seus problemas que, às vezes, no horário comercial, quando você está preso, não consegue resolver, e aí você tem que começar a lidar com essas circunstâncias aí, causando, muitas das vezes, estresse, incômodo, e aí você vai em um ambiente e, às vezes, você atrasa, não é atendido no horário, aí você já fica preocupado, porque você tem que estar na empresa em determinado horário. Então, essa gestão de horário mais flexível é algo que vem a facilitar em muito, né, as medidas, as estratégias preventivas à síndrome burnout. O isolamento, falta de integração entre os membros da equipe também é fundamental, né, porque, às vezes, a empresa, na própria estrutura física, ela dificulta o relacionamento colaborativo, ou ela dificulta a interação entre os colaboradores, né? Então, às vezes, modificar a estrutura física para tentar fazer com que as pessoas estejam mais próximas uma das outras, né? Também é algo que vem assim a ajudar muito essa conexão e evitar o isolamento, as atividades muito individualistas e que podem muitas das vezes exacerbar até a competição ali no ambiente organizacional. Os prazos de entrega também, né? Prazos de entrega que são ali, que colocam, às vezes, em risco a vida social da pessoa, o descanso intrajornada, o descanso semanal, né, remunerado. Então, assim, também são situações que acabam trazendo fatos estressores, né? Porque, às vezes, a empresa ela está focada só na entrega, na produção, e ela simplesmente esquece que a pessoa tem vida social, tem vida familiar, tem planos, tem projetos, tem uma vida fora da empresa, né? E, às vezes, aquele prazo de entrega que acaba tendo que fazer com que a pessoa tenha uma gestão de horas a mais, que, às vezes, nem são pagas ou não são nem trocadas em folgas, né? Então, são situações que também trazem ali estressores, além dos chefes abusivos, tóxicos, aumento ali da carga de trabalho, insegurança quanto à estabilidade no emprego, principalmente empresas que têm muita rotatividade, né? Causa aquela insegurança, a pessoa ela fica hipervigilante, né? Ela acha que em algum momento ela vai ser demitida, ela vai ser o próximo, né? Porque aquela alta rotatividade ali traz insegurança e a pessoa não consegue trabalhar em paz, com tranquilidade, desenvolver todas as suas potencialidades, né? E também quando a empresa não tem ali o seu planejamento estratégico claro, né, focado ali nos seus objetivos, a sua visão
valores e missão, apesar de ser uma parte filosófica da empresa, mas tem que estar conectada com os objetivos, tem que estar conectada com os propósitos, com aquilo que a empresa ela quer alcançar no futuro, né? Então, são situações que precisam ali de uma reflexão. Agora, essa frase do Jobs, né? Ela é uma frase de uma sabedoria imensa, porque muitas das vezes, né, as empresas elas contratam pessoas super capazes, né? Elas analisam currículo, as pessoas passam por processos seletivos cada vez mais exigentes, mas aí chega no local de trabalho, a empresa ensina para o fulano o que ele tem que fazer, ao invés de ser o contrário. Então, contrata ali uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capacitada, com um enorme potencial, e ao invés de deixar essa pessoa desenvolver o trabalho, de deixar essa pessoa desenvolver ali a criatividade e como que aquilo vai funcionar, não, ao contrário, vai podando, né, as potencialidades, vai querendo encaixar uma pessoa extremamente criativa, extremamente uma potência enorme dentro de uma caixinha, né? Porque para a empresa também está engessando o seu processo dentro de uma zona de conforto, é algo que às vezes é muito tranquilo ali para os seus dirigentes, né? Que muitas das vezes não querem mudanças muito bruscas nos seus processos, porque temem um risco, né? E aí não estão à mercê ali de passar por essa situação de risco. Então, assim, não, né? Se nós vamos contratar uma pessoa inteligente, ou se vamos ter ali dentro da nossa equipe uma pessoa inteligente, por que não permitir a essa pessoa inteligente, né, de desenvolver ali um projeto, desenvolver ali uma situação que venha a trazer um transbordo ali para aquele local de trabalho, né? E aí a gente poderia também passar aqui horas e horas falando sobre os sintomas físicos, né, que a síndrome burnout ela acaba acometendo, né? Mas eu trouxe aqui só para pontuar, vai estar no material que eu vou compartilhar com vocês, né? E aí vocês depois podem revisitar à vontade. À medida em que você, enquanto socorrista, vai identificando na fala, no comportamento, na situação que a pessoa está desenvolvendo, né? A pessoa chegou lá, está falando que não dormiu direito. Aí ela está lá uma semana falando que não dormiu direito, 2 semanas falando que não dormiu direito. Opa, sinal de alerta, né? Ali para o socorrista já está atento, né? Para poder fazer ali algumas perguntas, né? Tentar entender um pouco mais como está acontecendo aí esse fluxo de vida da pessoa, para que a partir, né, desse contexto ele formule ali uma hipótese, né? Uma suspeita, talvez até um pré-diagnóstico daquilo que a pessoa pode estar passando, né? E a partir desse pré-diagnóstico buscar ali o encaminhamento, a mentoria, né? Para poder fazer ali aquela entrega, aquele atendimento, ou às vezes o encaminhamento, ou às vezes, enfim, né? Para que o socorrista ele busque a solução para evitar realmente que aquela situação se instaure ali num processo doentio na vida da pessoa. E aí, quando a gente pensa no burnout, né, nós temos as fases do burnout, né? Nós temos as fases da hiperprodutividade, que é aquela fase no início, né, onde há uma alta taxa de produtividade e aí você vê ali aumento significativo da performance da pessoa, né? Então, de repente, a pessoa ela está ali entregando, performando mais do que o habitual, né? Ela está ali se desdobrando mais e aquela entrega está fora da média do padrão dela. Opa, vamos nos policiar. A empresa às vezes vai enxergar essa situação com muito bom grado, né? Porque a pessoa está entregando mais, está sendo mais produtiva, mas é um início de um processo estressor, né? De um descompasso, de uma desorientação, de um desequilíbrio, em que lá na frente vai ocasionar um processo reverso. O segundo passo, né, é quando a pessoa ela começa a se tornar um pouco mais agressiva, né? Ela está ali mais irritadiça, ela vai respondendo ali, né, de maneira mais abrupta, aquela pessoa ela passa a estourar ali, né, de maneira mais frequente, passa a ter como se fosse
aquela situação do pavio curto, né? Qualquer coisinha, a pessoa já está nervosa, já está estressando, já está respondendo, já vai respondendo pelo emocional, pelo automático, sem pensar. Então, é uma situação em que a gente já vê a segunda fase ali do burnout acontecendo e que é um momento em que ali o socorrista já deveria, né, estar atuando, acompanhando, ou até mesmo já ter estabelecido uma rede ali de suporte para que aquela pessoa pudesse ser acolhida e, a partir daquele acolhimento, né, as coisas fossem instaurando ali na vida dela. E, por fim, a exaustão, né? Quando a pessoa ela já não consegue mais executar o trabalho, não porque ela não quer, mas o seu físico, a sua psique não estão de acordo ali para que ela possa estabelecer ali aquela tarefa, né? Então, como que é o tratamento, né, do burnout, né? Então, o tratamento ele é muito semelhante à prevenção, muito semelhante à prevenção. Então, a gente estabelece ali momentos de descarrego de felicidade no ambiente empresarial, né? Dinâmicas, a gente pode desenvolver programas, né, que venham a acolher as pessoas para que elas possam falar, né, e pessoas que possam estar ali para ouvir com a escuta ativa, no sentido de poder entender a individualidade, os conflitos, os desafios, o que a pessoa está pensando, né? Muitas empresas, muitas das vezes, adotam alguns programas ali de alongamento, de atividade física em algum momento da sua jornada de trabalho, né? Então, assim, tudo que a gente puder fazer, entregar para o colaborador em que proporcione a ele mais qualidade de vida, mais bem-estar, né? Que ele possa ter ali uma qualidade de vida tranquila, né? Que ele possa desempenhar ali as suas atividades de maneira satisfatória, são situações que venham a contribuir ali, né? Justamente com o exaurimento daquele estresse crônico, né? Daquelas situações que venham alimentar ali o processo, que vão desencadear num burnout, ou às vezes até numa outra situação, ansiedade, depressão, né, transtornos ali de humor. Então, é muito importante a gente fazer isso. E aí, eu quero perguntar para vocês o seguinte, que já foram algumas aulas que eu dei, e eu não sei se eu já fiz com vocês a terapia, a yoga do riso. Eu já fiz com vocês a yoga do riso? Acho que não. Não, né? Não Eu não fiz. lembro. Eu não lembro Então, também. não, então eu não fiz. Eu quero fazer com vocês aqui agora. A yoga do riso, ela é fantástica, é uma terapia bem curtinha, rápida, e ela traz uma alteração de humor imediato, né? Do nosso estado centrado, às vezes para um estado até mais alegre, mais positivo, né? Do nosso estado mais triste, aliás, para um estado mais alegre, mais festivo. Mas para me fazer a terapia, eu gostaria que todo mundo ligasse a câmera, porque eu preciso ver o rostinho de todo mundo durante essa terapia, essa técnica. E, assim, depois que nós fizermos, né, e vocês aprenderem, gostarem, tenho certeza que vocês vão gostar, vocês podem aplicar, né, no dia a dia de vocês, aí no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, ou no ambiente clínico, né, atendendo as pessoas, vocês podem estar aplicando essa terapia em qualquer ambiente, e até mesmo para vocês, né, quando for necessário. Eu vou marcar aqui 1 minuto, vou colocar no cronômetro aqui, eu vou colocar no cronômetro aqui 1 minuto, na hora que der 1 minuto eu falo para vocês. A Janaína, a Adriana e a Camila conseguem? A Rádila e a Bel, o Márcio já ligou, a Camila, conseguem ligar a câmera, gente? Se não conseguir, ok, mas era interessante se conseguissem ligar a câmera aí. Beleza. Então, vamos lá. Ah, legal, bacana. Bem-vindos todas as carinhas novas, que eu vejo pouco. Gente, olha só, como que funciona a terapia do riso? Sabe
aquela frase já batida, né? Ah, o cérebro, ele é burro, né? Ele não sabe identificar o que é real do que é imaginário. Todo mundo já deve ter ouvido essa frase, né? Então, realmente é verdade, tá? Ele não sabe identificar o que é real e o que é imaginário. Então, essa técnica, ela é baseada, né, nesse estudo da neurociências, né? E nós vamos praticar uma ação agora imaginária, em que o nosso cérebro não vai entender que é imaginário, ele vai entender que é real. E aí, como ele vai entender que é real, ele vai liberar endorfina na nossa mente, e da liberação da endorfina nós vamos ter uma sensação de prazer e bem-estar aqui daqui a 1 minuto. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos dar gargalhada, mas dar gargalhada de você ouvir a sua gargalhada. Você tem que ouvir a sua gargalhada para funcionar, tá? Porque na hora que você ouvir a sua gargalhada, o seu cérebro vai entender o quê? Ele está vendo uma coisa engraçada, ele está vendo uma coisa que trouxe alegria. E aí ele vai trazer todo internamente, né? A Júlia, que fala isso muito bem, né? Que é a bioquímica das emoções, né? Então, ele vai trazer todo aquele coquetel de substâncias da alegria na nossa mente, para que a gente possa usufruir daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá, durante 1 minuto, gargalhada, mas você tem que ouvir a sua gargalhada. Então, valendo, hein? Ai, meu Deus do céu. Tem que abrir, né? Abre o mute aí, abre o microfone. Ninguém abriu o microfone, Renato. Tem que fazer de novo. Verdade. Respira fundo e solta o ar levemente. Respira fundo. Solta o ar levemente. Aí, muito bom. Adriana, me fala aí o que você sentiu. Bem, tranquilidade, alegria. Tranquilidade, alegria, né? E vontade de rir mais, né? Porque só a risada do Marcos aí já foi fantástica. Vontade de rir até agora. mais. Vontade de rir Adorei. mais. Mas Alguém traz além o de mim bem-estar, né? sentiu Renato, leveza? a sua risada no começo foi tão engraçada que foi suficiente para a gente rir o resto do tempo. Né? Verdade, Alguém além também, de mim sentiu leveza? Engatou a primeira, né, Marcos? Na risada daí fez o povo rir também. Pois é, mas só no final que eu vi que vocês não abriram o microfone. Sacanagem. Porra, sacanagem. Foi muito engraçado. Eu gostei muito. Achei, além de me sentir bem, achei engraçado mesmo, de verdade. Então, gente, o que acontece? Depois dessa terapia, 1 minuto mesmo, o que acontece? O nosso cérebro ele despeja endorfina, ocitocina, e aí você tem essa sensação de leveza, de bem-estar, de alegria. Então, independentemente do estado que você esteja, você pratica, você muda o seu estado de humor. Então, às vezes, quando chega alguém lá no consultório, né, tá ali para baixo, negativo, às vezes chorosa, eu falo, vou começar com a terapia do riso. E aí muda o estado de humor da pessoa e ela consegue, né, se abrir, falar, porque às vezes quando ela está emocionalmente negativa, abalada, ela nem conseguia falar, ficava só chorando, né? Então, assim, é rápida e eficaz. Depois, né,
existem outras metodologias, né, do riso. Essa é fundamental, é a que eu mais gosto, mas existem outras, né? E aí, depois, aí, num curso mais profundo aí que o Marcos for desenvolver para vocês, vocês podem aprender aí outras mais profundas aí, né? Mas essa, para o socorrista, já dá. Porque você acolhe, pega a pessoa, e aí você tem essa ferramenta para poder, opa, deixa eu mudar o estado de humor dessa pessoa. Gostaram? Bacana, né? Barra limpa, barra limpa. Gente, olha só. Quando vocês se olham... Oi, alguém quer falar alguma coisa? É que Marcos mandou a foto aqui no grupo, já adorei. Ah, legal, legal. É um dos raros momentos que o pessoal está com câmera aberta, né? É verdade. Então, É verdade. a gente mal vê vocês, né? Bacana, bacana. Bem. Muito bom. Gente, olha só. Quando vocês se olham no espelho, o que vocês veem? O que vocês veem quando vocês se olham no espelho? Uma imagem. Uma imagem. Uma imagem. Uma imagem de quê, Marcos? Alguém? Vê mais alguma coisa além de uma imagem? Eu vejo eu mesmo. Você vê você mesmo. E esse eu mesmo é o quê? Esse eu mesmo É como eu sou fisicamente no mundo. como você é fisicamente. Mais e mais. Esse físico é o quê? Esse físico é o quê? Esse físico, deixa eu ver. São conjunto de átomos, moléculas, células. Chegou no ponto central. Você vê um camarada que tem 50 trilhões de células, entidades vivas. Entidades vivas. Então, na realidade, na hora que você se olha no espelho, você olha para uma comunidade de células, uma comunidade de átomos. Então, você não vê só uma única pessoa. Você vê todo um sistema ali, né? E aí, quem que comanda esse sistema? No cérebro. Cérebro. A nossa mente que governa, né? Governa esse sistema de células. É esse cérebro que comanda, né? A gente acabou de ter aqui agora a terapia do riso, e aí o cérebro deu um comando, liberou hormônios, neurotransmissores que trouxeram uma situação de bem-estar. Se a gente tivesse vivido uma outra coisa, o cérebro teria, né? Então ele está o tempo inteiro o quê? Nos governando, né? Está o tempo inteiro ali coordenando esse sistema. Então ele é o responsável, né, por a gente ter saúde ou não ter saúde. Então, quando a gente tem um bom governo, a gente tem uma boa saúde. Quando a gente tem um mau governo, a gente tem uma má saúde. A princípio, né? Teoricamente, é isso, né? E aí é interessante, porque se a gente for olhar lá na filosofia, Demócrito, ele foi o cara que veio falar do átomo, né? Ele foi o cara que nada existe exceto átomos e espaço vazio. Tudo além disso são opiniões. E aí ele começou lá atrás, 460 a.C., a 360 a.C., a falar sobre o átomo, né? Sobre a molécula atômica, né? Apesar de não teve a oportunidade de vê-la, né? Mas ele já, diante da sabedoria, da inteligência, do conhecimento que ele trazia, ele já falava da molécula atômica. E aí, praticamente ali no mesmo período, vinha Sócrates, né? Mas Sócrates ele já vinha ali com uma crença oposta, né? Uma situação diferente, né? E aí Sócrates ele falava, olha, há uma energia invisível que ele chama de forma ou alma que dá forma à matéria. Que esta energia estava aqui antes da vida e estará aqui para sempre. E a energia ela é separada da matéria.
Então, no conflito, né, dessas duas filosofias, né, são onde estão baseadas o quê? Onde estão baseadas a ciência e a religião. A religião solidificada em Sócrates, né? E a ciência solidificada em Demócrito, né? Tentando aí buscar a resposta por tudo, né? Para tudo, né? E aí veio Einstein, né? E Einstein vira e traz a teoria da relatividade, né? E aí o que ele fala? Ele fala que a massa e a energia elas são equivalentes. Lembra daquela fórmula lá na aula de física, né? Eção é igual a mc ao quadrado, né? A massa e a energia elas são equivalentes. Então, demonstra-se que a energia ela é igual à massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Então, a fórmula considerada uma das mais populares da história mostra que a massa e a energia são manifestações diferentes da mesma coisa. Então, o que eu quero chegar para dizer para vocês? Quero dizer para vocês que a gente vive nesse mundo onde nós somos um conjunto de células, nós somos uma comunidade governada por uma mente. Essa mente, ela que governa isso, mas ela é energia, e ela ressoa a energia. E como que funciona essa energia? Essa energia ela funciona pelo encontro de várias correntes, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho duas pedras, né? A pedra A e a pedra B. Então, se eu jogo as duas pedras, mesmo tamanho, mesma massa, mesmo formato, e se eu jogo elas da mesma altura na água, o que vai acontecer na água? Vai criar ondas ali na água. Só que a onda, tanto de A quanto de B, elas são iguais, né? Então, essas ondas iguais, quando elas se encontram, elas vão virar um ondão, elas se somam, né? Então, essas ondas, elas se somam, viram um ondão, uma energia grande. Isso se chama de interferência construtiva. Agora, vamos pensar o contrário. A gente tem ali uma pedra A e uma pedra B. Também mesma coisa, mesmo formato, mesmo tamanho e tal. Só que uma pedra é julgada antes da outra. Então, aquela pedra ela é julgada, ela já começa a formar uma onda, aquela outra pedra é julgada depois, começa a formar outra onda. No encontro dessas ondas, já não vai mais somar. Como elas vão estar desincronizadas, porque no exemplo anterior, elas estão sincronizadas. Então, elas se somam porque elas estão na mesma sincronia, mesma energia. Mas agora as energias, elas estão o quê? Elas estão opostas. Elas estão desincronizadas, estão em descompasso. Então, quando elas se encontram, elas simplesmente se anulam. Como que isso funciona no dia a dia? Isso funciona no dia a dia na seguinte situação. A interferência construtiva, que é aquela da somatização das ondas que estão sincronizadas, vibe positiva. Então, quando você entra num ambiente, você vai num ambiente de festa. Vamos lá, Jogo do Brasil. A turma reúne, aquele churrasquinho, aquela festa, aí o Brasil faz gol, aquela comemoração, a vibe positiva, a energia positiva. Então, as ondas, as frequências, a energia dissipada pelos campos magnéticos ali das pessoas, né, é positivo, é alegre. Uma energia positiva encontrando com a outra, ela se soma. O ambiente fica mais gostoso, né? O ambiente fica naquela sensação de querer mais, né? de querer usufruir mais daquele momento, daquela sensação, daquela energia. Agora, de repente, você está numa fila de banco. Aí você está numa fila de banco, aí uma pessoa atrás de você, ela está falando sobre o governo. Aí está metendo o pau no governo e que ela não está conseguindo acesso à saúde,
não conseguiu matricular o filho, e aí só fala mal, só fala mal, só fala mal. Aí, às vezes, você chegou ali, né, centrado, e aí, de repente, a sua energia positiva, ela se conecta com aquela energia negativa, né? Aquela somatização de coisas ali, né, ruins, negativas, e aí anula a sua energia positiva. De repente, você passa a estar ali naquele ambiente, né, vivendo uma energia negativa. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o ambiente ele nos influencia demais, nos influencia muito, que a energia do ambiente ela nos influencia demais. E que a partir do momento em que a gente conseguir processar um autoconhecimento profundo, a gente conseguir acessar de maneira mais frequente o nosso inconsciente, levando aquele conhecimento consciente para o nível inconsciente, para que o nível inconsciente possa trazer uma resposta de hábitos, de automatismo, de ação programada em conformidade com aquilo que a gente quer na vida. A gente vai conseguir transformar o nosso eu, e o nosso eu vai conseguir ressoar uma energia positiva para o ambiente, e à medida que o ambiente ressoar da mesma forma, então nós vamos transformar o ambiente. Então, como que essa influência do ambiente ela acontece? Primeiro, quando o indivíduo ele age sob a realidade. Então, você chegou no ambiente, o Brasil está perdendo. 2-0 para a Bélgica, está para ser desclassificado, está aquela apreensão, aquela tristeza, poxa, né? Já está ali o processo de luto. Freezer cheio de cerveja, mas ninguém quer beber cerveja mais, ninguém quer comemorar, já acabou, esfriou, baixou o astral. Então, aquela realidade ela começa a interferir, aquele ambiente ali negativo, pessimista, começa a reagir ali na vida da pessoa, né? E quando o ambiente é positivo, a energia positiva ela se soma. O segundo, quando é a realidade do espaço que determina as escolhas do indivíduo. Então, por exemplo, teve um dia, eu estava passando em Belo Horizonte, e aí, para me poder chegar mais rápido no local onde eu ia, eu tive que passar por uma zona que é conhecida como a Cracolândia lá, da cidade. Fica perto da Avenida Antônio Carlos ali. E aí, o passar por aquele ambiente, aquelas pessoas ali, né, raquíticas pelo uso de crack, de droga, né, e aquele ambiente, você não vê nada bonito naquele ambiente ali, a degradação do ser humano ali. Então, você passa por aquele ambiente ali, você já sente ali aquela energia negativa, né? Então, é onde ali a realidade ali da situação do ambiente começa a ressoar ali com a sua energia. E aquilo você passa a viver aquilo ali, né? Então, assim, o que eu quero trazer um despertar para vocês, um despertar para o socorrista? Porque, às vezes, não é o ego, às vezes não é o estresse, às vezes não é um ambiente corporativo, no sentido de metas, de propósitos, de cobrança que traz o adoecimento por si só. É como que a pessoa se relaciona com essa energia. E aí eu quero trazer um vídeo para vocês, né, para que vocês possam, né, ampliar um pouco a visão de como que essa sabedoria de Demócrito, essa energia cuja massa é equivalente, né, trazida por Einstein, relaciona com a nossa vida. Então, vou pedir licença e compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Assim. Então, gente, e aí, como o vídeo trouxe ali, né? Aí eu quero remeter à aula da Olivia,
quando ela falou lá da energia Xi, né? Da forma como você, né, através ali da sua mente, né, você pode proporcionar a autocura, né? Desde cedo a gente foi ensinado a não seguir ali a nossa intuição, né? E sim o que as pessoas dizem, né? Principalmente na nossa formação de crenças, de valores, né? Que os nossos pais falavam, as autoridades na nossa vida, né? Avós, tios, professores, né? E o problema é que, a partir do momento em que a gente foi deixando de lado essa intuição e fomos dando mais valor àquilo que foi falado com a gente meio que, no nosso caminho de construção da nossa mentalidade, a gente foi se perdendo aí dessa sabedoria, né? E aí, a energia Xi, né, ela é simbolizada pelo símbolo Yin e Yang, né? Não vou voltar à aula da Olivia aqui, mas vocês depois têm a gravação da aula dela, podem se remeter lá na aula dela. Mas é interessante a gente entender que, para a gente, então, trazer um pouco mais de fluidez para sustentar essa vida cujo átomo, né, ele é o responsável ali por toda essa energia, né, a nossa mente ali sendo a governante, né, de todas essas células do nosso corpo, e isso, em relação ao outro, é o mesmo, né? Quando eu falo da gente, estou falando do outro também, porque a gente, enquanto socorrista, a gente tem que enxergar isso no outro, né? Então, a gente pode separar algumas questões importantes que a gente pode aplicar no nosso ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, ou aonde quer que a gente esteja, para poder fazer fluir essa energia de maneira o meio externo conectar com a fluidez da nossa mente, né? Então, quais são assim as energias que dão sustentação? Seria a organização, né? Você ter ali plantas e animais saudáveis, áreas limpas, cheirosas, uma iluminação apropriada, às vezes um ambiente com uma música agradável, né? Então, são todos ambientes que levam a ter ali uma sustentação Xi interessante, fluida, positiva, né? Agora, quando o ambiente, aí as áreas já são sujas, né, desarrumadas, as plantas estão mal cuidadas ou mortas, animais doentes, o odor, né, mais fétido, luz escassa, sons ali perturbadores, então o ambiente, a energia, ela tende ali a ser ruim, né? Ela tende ali a ressoar ali de maneira negativa. Então, é importante a gente proporcionar no nosso ambiente de trabalho, então, a condução, né, desse aspecto em nível energético também, apesar da gente não ter construído isso ao longo da nossa história, da nossa vida, não termos sido incentivados, né, a construir isso ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. E aí eu quero abrir para perguntas, né, e para que vocês possam... faz sentido para vocês? Não fazem sentido? Né? Tem alguma dúvida em algum aspecto? Por favor, palavra de vocês. Eu acho que esse processo de energia, ele é muito importante, né? Porque a gente vai trabalhar o sutil, né? E o sutil, a gente sabe que o sutil governa o grosseiro, né? Governa as coisas. Então, na realidade, nós estamos indo no foco, né? Então, a gente não está trabalhando em cima de consequências, mas nas causas. E esse é o ponto mais importante, né? Então, se existe uma determinada doença, uma determinada dificuldade, né, tudo isso tem uma causa. E se você remover a causa, né, você remove o efeito. Então, se a causa é uma má energia, nós podemos trabalhar o processo básico, energia, etc. E isso vai gerar realmente resultados super diferentes. Mas é algo que a gente não conhece, né, Renato?
assim, de um modo geral, não se fala muito nisso ainda, mas a gente já está dando essa vanguarda de alguma forma, né? Essa visão holística, essa visão, né, mais profunda e menos mecanicista, menos tecnicista. Eu acho que vale a pena assim, a gente realmente investir nisso, né? Eu acho que é um caminho maravilhoso. Assim. Eu fiz, foi um emaranhado aí de confusão na mente de vocês, ou vocês entenderam tudo? Ninguém quer falar? Então Para tá. mim, eu já estou nessa vibe já de entendimento, você está só reforçando aí essa que eu tenho de entendimento em relação à Legal. energia, à matéria, relembrando esse aspecto aí, né, que nós somos todos energia, né, nós estamos todos conectados, né, e a reflexão que eu acho que até, a reflexão que eu tenho, digo, até de hoje, até eu acho que eu fiquei pensando nisso, né, independente se o nosso entendimento é de criação, que vem de Deus, ou de evolução, de Darwin, né? O fato é que a gente veio de uma fonte única, né? Eu acho até bonito pensar dessa forma que, independente da forma como você entende isso, no fim das contas, se a gente ficar voltando no tempo, o ancestral, o ancestral, o ancestral, o ancestral, a gente vai ver que lá no começo, né, a gente partiu de uma fonte única, né? Refletindo sobre essa questão de estamos todos conectados, né? Somos energia. Bacana. Eu tenho acompanhado lá os seus vídeos lá no YouTube lá. Ah, sim, as músicas, né? Faço as músicas de É, vez em quando. legal, legal. Gente, então eu quero convidá-los para a gente poder encerrar, então, fazendo uma pequena meditação. Bora me acompanhar? Então vamos lá. Bom, eu quero pedir para que vocês possam sentar aí da maneira mais confortável possível, né? Certifique-se aí que os teus pés estão plantados no chão. Quero que seus joelhos aí estejam bem relaxados, né? Diretamente acima dos pés e vocês separem os joelhos aí na distância, na largura dos ombros. Seu peso deve estar distribuído uniformemente em torno aí dos seus músculos sentados. Senta-se direito com a coluna ereta e dá uma inclinada levemente com os ombros para trás. Baixa o queixo levemente para baixo para que estenda o pescoço um pouco. Coloque as mãos palma para cima nas coxas, com os polegares e dedos indicador a tocar. Comece a respirar naturalmente, enquanto concentra sua mente na respiração, movendo-se para dentro e para fora do abdômen. De novo, respirando naturalmente, enquanto concentra sua mente na respiração, movendo-se para dentro e para fora do abdômen. Agora, com os olhos abertos, concentre-se num ponto ao nível dos olhos à sua frente. Esse ponto deve estar a cerca de 1,80 m, mais ou menos, de distância. Tente não mexer os olhos. Continue a concentrar-se neste ponto em torno de 5 minutos.
Mova os olhos para uma posição a cerca de 3 pés de distância, 45 graus para baixo à sua frente. Concentre-se mais 5 minutos. Não deixe de respirar da mesma forma. Mova o olhar para um ponto entre os pés. Tente não mexer a cabeça muito. Apenas mova os olhos. Concentre-se por mais 5 minutos. Concentre-se na ponta do nariz. Ambos os olhos devem estar fixados na ponta do nariz. Feche os olhos enquanto ainda os aponta para a ponta do nariz. Sinta a respiração a entrar pela passagem nasal e a passar pelo abdômen. O ar sentir-se-á bastante frio à medida que respiras e muito quente quando expiras. Concentre-se no som da sua respiração. Agora, para finalizar, ainda com os olhos fechados, respire da forma que eu vou pedir. Expire por 3 contagens, segure por 3 contagens, depois expire por 6 contagens. Imagine todas as impurezas que saem do seu corpo à medida que expira. Esfregue as palmas da mão no sentido contrário dos ponteiros do relógio, para que as palmas da mão se aqueçam. Depois a segure nos olhos, aquecendo os olhos. Coloque as mãos no abdômen inferior. Abra os olhos e fique quieto por alguns momentos. Essa é uma das meditações Qi, que vocês podem usar também para poder acolher, atender os futuros aí pacientes de vocês. Por hoje, é isso.